Como a gente tem que trabalhar para fazer a feira e pagar as contas de casa, mesmo sem gostar, eu tive que ser bancário, até por conta de não existir concurso para coisas que eu tinha simpatia. Então eu passei num concurso de banco e trabalhei num banco privado, depois fiz concurso para um banco público e fui para o banco público. Mas aí, quando terminei a minha faculdade de letras, fiz quase por uma exigência, uma imposição da minha mãe, mas dizem que quem segue o conselho da mãe e do pai se dá bem na vida. Antes de terminar o curso eu já estava apaixonado por sala de aula. E aí, quando veio o primeiro concurso público, que não existia, era na época da ditadura, que o pessoal entrava pela janela, indicado por A e por B. Então, quando veio esse concurso, eu me submeti, fui aprovado e trabalhei 30 anos na escola, gostando do que eu fazia. Estou aposentado hoje, mas eu não saí de lá dando graças a Deus. Gostei bastante do meu trabalho como professor. Outras coisas que eu tenho mexido na minha cidade é na área cultural. Por que eu me envolvo com tantas coisas? Porque faltam braços e cabeças também para agirem nessa área. Eu tenho observado que meus conterrâneos só têm buscado o lucro, o dinheiro. É uma cidade para se trabalhar e ganhar dinheiro. A área cultural é relegada ao último plano. E vendo isso, eu tenho arregaçado minhas mangas e agido. Estou sempre envolvido na criação de alguma coisa que venha movimentar essa parte cultural de Serra Talhada. É tanto que em tudo aparece meu nome lá. Criação da academia, não, primeiro na Associação de Poetas de Serra Talhada. Foi o professor Miguel Leonardo que idealizou, mas eu estava lá, ombro a ombro com ele. Que depois essa Associação de Poetas de Serra Talhada se tornou Associação dos Poetas do Vale do Pajeú, que era para agregar poetas de toda a nossa região, sertão do Pajeú, que posteriormente veio a morrer, mas essa semente plantada, ela deu origem à Academia Serra Talhadense de Letras, que depois alguém dessa academia, o professor Itamar Freire, resolveu criar outra academia, que é a Academia de Letras do Sertão Pernambucano, a LESP, para agregar pessoas de todos os sertões de Pernambuco, que a nossa só recebe pessoas aqui da nossa região. Então foi uma semente plantada que vem frutificando bastante. Nisso tudo aí surgiram outras coisas, como o Jornal Desafio, que vem lá da Associação de Poetas. Foi criado
para salvar a pátria lá do presidente na época, pagar um débito que não tinha de onde tirar o dinheiro. Então resolvemos criar o jornal Desafio. Dentre essas pessoas estavam Francineto Leite, Ronaldo Aureliano, que foi o pai da ideia, é bom que frise isso, e eu estava lá. Eu ajudei no parto e dei nome à criança. O jornal Desafio, quando estava pronto para ser lançado, Ronaldo perguntou assim: e o nome? A gente não escolheu um nome para o jornal. E eu disse para ele: fazer cultura em Serra Talhada é um grande desafio. Por que não Jornal Desafio? Aí ele comprou a ideia. Exatamente, vai ser Jornal Desafio. E foi dado o nome de Jornal Desafio, que é o mesmo que ainda existe hoje em Serra Talhada. O jornal que mais tem circulado na nossa cidade, na nossa região. Está hoje sob direção de Iranildo Marques, que tem dado conta do recado, assumiu e tem dado conta. Surgiu também, antes dessas academias, o Vila Bela Jornal, que numa reunião lá na Casa da Cultura, o pessoal reclamava da falta de um suporte para publicação de poemas e outras coisas ligadas à cultura. Então eu provoquei lá: vamos criar um jornal para a gente divulgar só cultura. Então aprovaram a ideia, e desde essa época, antes das academias de letras, o jornal vem circulando, só divulgando coisas da cultura de Serra Talhada. Por isso que ele está vivo. Não mexeu com política, ele continua vivo, é só cultura. E por que Vila Bela Jornal? Porque foi uma homenagem que resolvemos fazer ao professor Olímpio de Magalhães, que criou o primeiro jornal aqui na nossa cidade, com o título de Vila Bela Jornal, em 1930. Um jornal que saía semanalmente, mas só circulou durante um ano. No final do ano ele foi extinto. Então a gente fazendo uma homenagem ao jornal, ao professor Olímpio, a gente deu o mesmo nome e usamos a mesma logomarca que ele usou para o jornal naquela época. E durante essa minha trajetória de envolvimento com a cultura serratalhadense, dentre outras coisas que eu tenho feito, tenho trabalhado com a escrita, como poeta desde adolescente e depois como cronista, contista. Tenho participação em várias coletâneas de poesias e de crônicas, e ultimamente o último evento de que participei foi o lançamento do meu livro, esse individual, um livro de crônicas com mais de 100 crônicas, intitulado Tratado de Axologia e Ciências Afins. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de agradecer ao professor Amaurílio, presidente da Alesp, pela iniciativa de fazer esses registros das pessoas que têm trabalhado pela cultura de Serra Talhada e do sertão. Agradecer à academia também no todo, e me sinto honrado por abrir esse trabalho, por ser o primeiro a ser entrevistado. É uma honra. Muito obrigado.